Be4You Podcast, e a convidada de hoje é a nossa psicopedagoga Odete Silvestre. A Odete é membro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, já tem experiência há 13 anos com a educação, né, Odete? Isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é déficit de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, qual é a diferença entre eles, né, Odete? Isso mesmo. Conta um pouquinho para nós qual é a diferença da dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Qual a diferença entre eles? Então, a diferença, de uma forma bem básica, assim, é que a dificuldade de aprendizagem, ela está mais ligada a uma área, talvez, emocional, alguma mudança que a criança esteja passando, mudança de casa, mudança de escola, adaptação de uma nova metodologia, ou algum tipo de dificuldade que ela esteja passando por num relacionamento, nas relações sociais dela dentro da escola mesmo, por exemplo, bullying, e também, às vezes, por uma lacuna que a gente diz da aprendizagem. Num determinado momento, ela deveria ter adquirido algumas habilidades que não foi adquirida. E depois ela vai precisar, né, dessas habilidades para executar outras atividades futuras. E nessa lacuna que ela teve de aprendizagem, né, vamos dizer assim, ela não consegue depois desenvolver suas atividades futuras escolares. Entendi, é como se para ela subir o próximo degrau, ainda faltou aqui, ou que ela seja, por exemplo, uma pessoa muito tímida, ou tenha vergonha de, né, expressar. Isso. Eu tinha isso na escola. Eu tinha muita vergonha de perguntar, olha, fiquei com dúvida e muito fechada, e aí passava para a próxima etapa, depois o que eu precisava? Eu precisava de ajuda para poder sanar esse gargalo, esse buraco que ficou. Isso. Digamos que é isso, a dificuldade? Isso, a dificuldade de aprendizagem, ela é, vamos dizer assim, momentânea, ela vai se resolver. Tá. Né? Então, às vezes precisa da intervenção, como você diz, né, depois de uma ajuda, para que possa passar de uma maneira mais tranquila, sem muito sofrimento, e ela prossiga com o seu estudo, E a pergunta, né, de leigo, e a psicopedagoga vai ajudar nesse processo? Então, no caso da dificuldade de aprendizagem, vai ser feita uma avaliação para entender como essa criança aprende, como o cérebro dela funciona, vamos dizer assim, e depois será feito um plano de intervenção individual para aquela criança, para que através de manejos, de atividades específicas, né? Para ser um trabalho mais efetivo de acordo com as necessidades daquela criança, basicamente. Isso. E qual idade? Qualquer idade? Qualquer idade. Pode ser desde a educação infantil, né, até a vida acadêmica. Mas o que a gente vê uma grande procura é no período da alfabetização, que começa por volta dos 6 anos, né, e aí dos 6 anos até adolescente, né, pré-adolescente, adolescente, até o ensino médio assim, de maior procura essa idade, né, que é quando a escola apresenta mais queixas, né, a professora identifica ali. Geralmente vem para a psicopedagoga por indicação da escola? Sim, às vezes os pais também percebem e acaba também procurando esse terapeuta da aprendizagem, que é o psicopedagoga, para auxiliar a criança nesse momento de dificuldade, que às vezes chega até a ser um sofrimento na vida da criança. Com certeza. Né? Então, às vezes a própria família ali percebe, ou normalmente a escola, né, em reunião de pais, conversa com os pais e pede esse auxílio, essa ajuda extra. Isso. E quanto ao transtorno de aprendizagem, então ele não é assim momentâneo, é algo que ele pode ser físico ou neurobiológico. Então assim, se for físico,
baixa visão, pouca visão, audição, N fatores físicos aí pode interferir na aprendizagem da criança. Neurobiológico são, de uma forma mais simples, são os neurotransmissores necessários, né, para o funcionamento do nosso cerebral, nas sinapses, nas conexões. Como se fosse uma dificuldade da criança de assimilar aquela informação, digamos, em outra linguagem bem simples. Às vezes a criança vai ter pouco ou muito, né? Por exemplo, a baixa dopamina vai provocar uma desatenção na criança. Então, assim, é um mecanismo que como o cérebro dela funciona, né? Uhum. E aí a gente tem os transtornos de aprendizagem. Eles não são assim, vamos dizer, curados, mas eles podem ser feitas estratégias para que a criança entenda como ela funciona e ela mesma possa ter essas estratégias por toda a vida dela, para ela se desenvolver, para ela aprender, para ela conseguir fazer as atividades que ela deseja. E não ser algo sofrido, assim, né? Não, ser tranquilo. Ansiedade. Isso. Muito legal saber que existe a psicopedagogia para esse auxílio. É bem interessante essa parte da intervenção. Conta pra mim, a gente ouve falar muito em TDAH hoje em dia, né? Uhum. TDAH, né? Isso. O que é o TDAH? Então, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antes, usava-se muito assim, TDA e TDAH, porque tem criança que tem hiperatividade, vamos dizer assim, física, tá, né? Sempre se mexendo, batendo nas não para quieta. Isso, tá sempre... né? E tem crianças que não têm, também tem TDAH. Mas, assim, a Sociedade Brasileira de TDAH entende que essa hiperatividade, ela não está só no comportamento, no físico, mas está na hiperatividade do pensamento. Porque o TDAH, ele tem um excesso de pensamento a mais que outras pessoas, né? Ele acomete de 1 a 20 crianças, entre uma, né, de 20 crianças ele vai acometer. Então, assim, e esse excesso de pensamento é que gera essa desatenção. Porque se eu, né, tenho esse excesso de pensamento, não tô focada. Isso que eu imaginei, que né? eu não consigo me concentrar, porque eu tenho tantas outras coisas para, né? Vem tudo de uma vez e uma criança, como que eu vou focar ali, né? Isso. O que a gente difere, porque toda criança é um pouco meio agitada, toda criança é um pouco meio desatenta, né? O que difere a gente saber realmente se a criança tem TDAH é uma instabilidade da atenção. Ou ela tem um hiperfoco, que a gente chama, naquilo que ela gosta, ela tem interesse, ou ela tem uma desatenção total, né? De uma maneira geral. De uma maneira geral. Naquele momento aquilo não interessa a ela, não está ali como importante para ela, então ela tem uma desatenção e não consegue assimilar. Agora, por que acontece isso no TDAH, esse cérebro TDAH? Por que ele funciona assim? Porque no lobo frontal, que é aqui na frente, ele é como se fosse um maestro de todo o nosso... Ele que coordena todo o pessoal ali. Isso. E a habilidade desse maestro, vamos dizer assim, seria a dopamina. E a dopamina, na criança com TDAH, ela é baixa, né? Então, ele não tem o freio inibitório, que a gente diz. Que a dopamina ela é responsável para frear esses outros pensamentos. Ah, agora eu tô entendendo. Então, tipo assim, quando eu falo para você, por exemplo, essa caneca é muito bonita, né? Uma pessoa que tem TDAH, o cérebro dela funciona assim,
essa caneca é muito bonita, tem as cores tal, ela é feita do material tal, eu já vi essa caneca também em tal lugar. Então o pensamento dela não para só nessa informação. Digamos que é totalmente abrangente, vai pensar em todos os detalhes e tudo. Isso. Na criança, a gente vê aquela criança com aquela mente muito imagética, imaginária, né? Então é uma criança extremamente criativa, né? Então tem os benefícios de ser TDAH, mas a gente tem que saber ministrar esse cérebro, né? Esses pensamentos, para que esse cérebro tão potente faça ações inteligentes. Que legal trazer dessa forma, acho que ficou bem claro, assim. Dá para compreender. Dá para entender. A gente está tentando falar aqui de uma forma bem... porque a gente quer chegar aos pais, né? Também, né? Não, porque a escola já tem todas essas ferramentas, eu imagino, né? Sim. Trazer isso numa linguagem fácil para os pais entenderem o que é e como que a psicopedagoga pode e deve ajudar essa criança que está passando por isso, né? E a família também, né, Odete? Isso. Porque não é só com a criança, também é um trabalho com os pais, né? Essa criança, muitas vezes, né, ela é tida, às vezes, como desatenta, né? Ou, às vezes, chega a ser até, assim, falta de educação, né? Porque ela é uma criança mais dispersa, né? E, na verdade, pode ser TDAH e falta de educação, mas é interessante a gente saber como que tem essa modulação cerebral para a gente saber como conduzir enquanto profissional, enquanto professor, enquanto pais, né? Educadores ali. Então, assim, e a criança também. É interessante ela entender como ela funciona, né? Agora, explica um pouquinho pra gente, como que, eu fico pensando como mãe, assim, sabe? Como que a gente consegue identificar se essa criança tem o TDAH? Então, é isso que eu estava te falando. A gente consegue perceber numa tarefa de casa ou... Sim, eles dão sinais. Nas brincadeiras do dia a dia também. Sim. Por exemplo, uma dica para essa mãe, para esse pai que está vivendo, sabe assim? Certo. Vamos pensar assim, ó, em coisas cotidianas. Ai, meu filho sempre esquece, sempre perde material escolar, ou sempre esquece alguma coisa na casa do amigo, ou nossa, eu tenho que ficar avisando, nossa, eu tenho que ficar organizando o material dele, senão ele esquece o caderno, por exemplo. Na verdade, como eu disse, ele tem um pensamento acelerado, né? Então, isso vai desfocar ele, né? E aí ele, naquele momento, ele esqueceu por falta de atenção mesmo. E não porque ele não está nem aí, porque ele não está preocupado em levar o material corretamente para a escola, que, né, não é nada disso, né? Antigamente a gente dizia assim, parece que está no mundo da lua, né? Ou viaja na maionese. Isso, essas expressões. Viaja na maionese. Então, o pensamento dele é acelerado, ele pode estar em vários lugares, inclusive no mundo da lua também. Mas, na verdade, não é uma coisa assim que ele faz de propósito ou para querer ser desafiador, para querer desacatar, chamar atenção, né? Então, assim, o trabalho lá da psicopedagogia, depois a gente vai ver na parte de intervenção, vai ser colocar checklist para ele fazer, manejos que ele vai fazer no dia a dia dele, que ele vai passar, né, por essas atividades sem causar nenhum tipo de transtorno negativo para ele. Né? Como se a gente oferecesse as ferramentas para treinar essa atenção? Também a gente tem atividades no plano interventivo de treino de atenção, de memória. Daí a gente tem a memória de trabalho, memória executiva, né, que são atividades que a gente realiza, né, nas sessões de psicoterapia, para que a criança possa ali, vamos dizer assim, trabalhar. É como se a gente estivesse trabalhando
com uma parte do corpo, uma atividade física, né? A gente vai desenvolver essa parte que está ali com essa, vamos dizer assim, entre aspas, falha, né? Esse pouco manejo, né? Sendo usado. Mas dão dicas, Maiaras, dão dicas assim, ó. Por exemplo, o TDAH, ele erra nos detalhes. Não é uma criança que não sabe o conteúdo, mas, por exemplo, na escrita vai ter troca de, às vezes, de letras ou pula letras, né? Porque daí entra também a questão das comorbidades, que às vezes pode vir junto com outras comorbidades, né? Mas eu acho que daí é para um outro podcast, que são as descalculias, dislexia, desortografia, disgrafia, bem, enfim. Mas é assim, eles dão pista pra gente nos detalhes. Então assim, num algoritmo, ele vai errar ali coisas do sinal por falta de atenção em detalhes, sabe? Então, a gente percebe que essa criança, às vezes, ela interrompe antes da pergunta ser completada, ela interrompe, porque como ela tem um pensamento acelerado, ela já foi, já voltou, já pensou, já, né, interrompe. Então, é uma criança que fala bastante, é uma criança, às vezes, se vem acompanhado pelo hiperativismo, ela também tem um cérebro mais impulsivo, né? Então, assim, ela vai estar, às vezes, se mexendo mais, não consegue permanecer numa atividade, mesmo que lúdica, mesmo que de brincadeira, por muito tempo. Então, a gente daí tem que fazer nessas intervenções de treino, 20 minutos para 5, mais 20 minutos. Bem, enfim, são dicas que a criança dá que a gente vai depois num processo de avaliação, né, com protocolos avaliativos, que a gente consegue chegar a esse diagnóstico. Eu tô escutando falar, eu tô lembrando das meninas, assim, né? E também tem, porque assim, pra gente saber o que é o normal, que é o que você falou, que tem as crianças que são, por exemplo, a Luísa, minha mais velha, totalmente focada em tudo que ela vai fazer. Sim. A Laura, que é do meio, ela é assim, tá, esqueci não sei o que, mas eu tô, com as dicas que você tá me dando, eu tô associando igual, eu imagino que os papais e as mamães vão fazer nos escutar, né? Sim. Mas ela ainda, quando senta pra fazer atividade, ela consegue focar por um tempo, ela consegue fazer as atividades. Então, por isso que eu acho legal as suas dicas pra gente, né, quando vai fazer no dia a dia as tarefas, claro que com o apoio da escola, a gente ir conseguindo identificar também para ter essa ajuda, né? Isso, e daí acarreta, né, autoestima baixa, porque ela não consegue concluir, às vezes, as atividades, né? Ela começa várias coisas, mas não conclui. E isso prossegue para a vida adulta. E geralmente, né, com a experiência que você tem, qual a idade que você mais acaba recebendo esse tipo de transtorno? Tem alguma coisa assim, nesse sentido? Olha, a gente tem recebido bastante numa faixa etária assim de 7, 8 até 10 anos. A gente tem percebido ali, né, uma procura nessa faixa etária, assim, aqui na clínica. E assim, o que a gente tem que tomar cuidado, porque na adolescência, né, um TDAH não diagnosticado na adolescência, depois ele pode ser acometido de outros comportamentos que, se você vai procurar depois um fundo, vem lá com esse TDAH não diagnosticado. Por exemplo, a importância dos pais estarem atentos. Esse cérebro que tem baixa dopamina. Então, se você pensar na questão de vício, todos os vícios, eles nos dão esse prazer imediato ali, que são doses, né, pequenas ali de dopamina. Então, vamos supor, vício em videogame, né, em jogos, ou se você for para o campo de bebida, cigarro, drogas, enfim. Informação importante. E, por exemplo, assim, a gente percebe que a pessoa que tem um TDAH, e se ela faz uso de cigarro, né, ela é aquela pessoa que
que vai ter necessidade de fumar várias vezes, porque o cigarro ele dá doses pequenas de dopamina, então ele precisa várias vezes, né? Assim, para exemplificar, né, para ficar assim num cotidiano, assim, para as pessoas compreenderem melhor, vamos pensar assim, ó, em personalidades. Sabe o Felipe, o Filco, filho do Fábio Júnior? Então, ele diz declaradamente que ele tem TDAH e ele já foi diagnosticado e tudo, né? Então, quando, né, eu não acompanhei, mas a gente acaba vendo nas redes sociais e tal, e quando ele participou daquele programa lá do BBB, no anos anteriores aí que teve, não me lembro quando que foi exatamente, mas eu sei que ele teve, assim, interpretações do comportamento pelas pessoas não conhecer o TDAH, né? Então, assim, ele era uma pessoa que ele faz uso de cigarro, né? Ele tem esse vício e ele toda hora tinha essa necessidade, né? Mas olha a quantidade que ele fuma, né? Ou ele parece que estava meio desatento, não se importava muito com as pessoas, né? Estava no mundo da lua, assim, né? E depois que ele vai focar, né, no que ele estava ali fazendo realmente, mas para o final, né? Porque o TDAH, ele tem essa questão de procrastinar. Por quê? Ele acha, né, acredita que ele vai conseguir fazer depois, vai dar tempo, depois ele vai conseguir, porque ele tem tanta coisa para ele administrar, tantos pensamentos, tantas questões, e isso causa, assim, uma exaustão, né? Sem de energia. De executar, ele já está exausto, porque de tanto que a mente funciona e trabalha e pensa. Isso. Então, assim, a gente vê várias pessoas na mídia, né? Porque a gente tem que entender que o TDAH, ele não acomete, vamos dizer, a parte da inteligência, né? Ele não comete essa parte, né? Então, assim, é por uma questão mesmo que eu tô falando de uma instabilidade da atenção, do hiperfoco e da desatenção total. E conta um pouquinho pra gente sobre tratamento para essa pessoa que tem o TDAH. Então, a palavra tratamento é complicado a gente falar pensando que não é uma doença. Sim. É uma condição de funcionamento cerebral, né? Mas eu acho que vamos usar a palavra tratamento, né? Eu acho que se inicia pelo autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu entendo como o meu cérebro funciona, como ele age, eu consigo ter essas informações e eu consigo administrar elas, né? Então, se eu sou uma pessoa desatenta, o que eu tenho que fazer para mim ter mais atenção, né? É lista. Essas listas funcionam se for muito grandes? Não vai funcionar, né? São listas pequenas mesmo, 5 itens ali, e assim, próximas. Não é você planejar o mês todo para que eu seu. consiga manter o foco e executar tudo que eu me propus a colocar. Isso, né? Então, assim, esse autoconhecimento eu acho que é importantíssimo, né? Existe também a questão de medicamentos, né? Que daí um médico, neurologista, né? Ele vai fazer uma série de avaliações, vai ver ali os benefícios, né? Que pode ser que vai ser maiores que os malefícios, vamos dizer assim. E aí ele indicar a medicação também para o tratamento, vamos dizer. E uma outra coisa também que é importante, às vezes, a gente indica para o tratamento uma terapia com a psicóloga. Por quê? Porque essa criança, ela já vem num processo de sofrimento, de autoestima baixa, de incapacidade, de inconclusão, de às vezes ser
julgada, né? Isso é importante a gente ter o respaldo dos dois, né, Odete? Da psicoterapia para essa criança. Isso. E também da psicopedagogia, que é o que vai auxiliar a aprendizagem, é isso? Isso. Depois, o tratamento com o terapeuta da aprendizagem, do psicopedagoga, é fundamental para essa criança. Porque a gente vai fazer uma avaliação, depois dessas avaliações, a gente vai fazer as intervenções, e nessas intervenções a gente vai estar trabalhando a memória executiva, a memória de trabalho, né, que a gente chama. Que é essa memória de trabalho, assim, né, bem rapidamente? Seria essa memória de curto prazo, que ela faz conexões com memórias nossas de longo prazo. Ou seja, informações que a gente tem guardadas com a gente, que a gente assimila, né, para que a gente não esqueça, por exemplo, onde está a chave, onde está uma senha que a gente usa muito. Então, assim, são questões que a gente coloca no plano de intervenção que facilita, né, a mente do TDAH. E aí ele pode usar essa mente dele tão criativa, tão produtiva, para ações inteligentes. A gente tem até um caso, uma pessoa que trabalha na faculdade de Harvard, que ela tem acho, 38 anos agora, e ela é consultada sempre por especialistas, pesquisadores, quando tem questões muito importantes para ser resolvidas e às vezes não consegue chegar ali, né, nas suas pesquisas. Então ele é consultado. E aí eu lembro de um caso que ele foi consultado por uma equipe de cardiologista que queria ter uma cola, vamos dizer assim, que colasse ali as paredes do coração ali num procedimento cardiovascular, de cirurgia. Só que não poderia que essa cola fosse absorvida pelo líquido, pelo sangue, porque o coração é um órgão, né, que ele é irrigado, né, molhado, vamos dizer assim, o tempo todo. E que aquela, né, cola não obstruísse, não entupisse ali as artérias. E ele sai pelo caminho, assim, lá de Harvard, pelo jardim e tal, olhando para a natureza, né. Aí o médico falou, mas você não está pensando no que eu falei para você, né, da questão? Ele falou, estou olhando aqui na natureza, observando, porque tudo está na natureza, as respostas que a gente pode encontrar, né, na observação, assim ele acredita. E então, um dia, ele com um pensamento voltado para isso, ele está caminhando e ele vê uma joaninha ali em cima de uma gota d'água, e ele observa que ela para, que ela se fixa ali e ela não cai, né? E aí ele foi pesquisar, ela desenvolve uma substância, que essa substância a água ela consegue fechar, mas não é permeável, né? Não entra dentro do tecido. Isso mesmo. E aí foi feito essa cola cirúrgica que é usada nas cirurgias hoje. Sim. E é uma mente de TDAH, né? Uma mente, essa pessoa, ele é portador de TDAH, que é uma mente, assim, criativa, pensante, né? Talvez a gente fale assim, o TDAH ele pode pensar várias coisas também inúteis. Sim, pode ser. Mas desde que a gente tenha a concepção de mundo, a gente entende que um ser pensante é aquele ser que vai ter grandes ideias, né? Com certeza. Então, é importante a gente entender, para às vezes a gente não fazer alguns julgamentos, né? Que pode inibir uma criança de se desenvolver no seu potencial aí. Concordo. Por isso, tanto a importância da gente conhecer, saber as ferramentas e trabalhar em equipe, né, Odete? Isso. A equipe multidisciplinar, né, no trabalho psicopedagógico,
assim, a gente fala que a gente consegue resultados incríveis, né? Pensando na parte neurológica, na parte psicológica, fonológica. Sim. Então, assim, é incrível, assim, que a gente pode conseguir, né? Com esse conjunto aí de profissionais, né? Cada um com as suas habilidades ali, contribuindo, né? E as pessoas conseguirem ter, tanto a família, eu falo que é uma qualidade de vida que vem assim, né, para todos, principalmente para a criança, que ela está ali em sofrimento, né, por não saber conduzir esse pensamento, a família, né, que não sabe o que fazer mais, não, mas eu me dedico, eu faço a tarefa com ele, né, eu tô aqui, tô junto, mas não tem resultado ali, fica numa situação assim, às vezes até desesperada, né? Sim. E às vezes também sentindo assim, será que meu filho tem, né, algum problema de inteligência, não consegue acompanhar, a parte cognitiva está afetada, né? Então, assim, às vezes torna-se um alívio quando a família consegue entender, compreender e saber conduzir o desenvolvimento da criança Quanto para a família, né? Gostei muito, obrigada por esse bate-papo, achei que foi muito esclarecedor, muito obrigada. E o próximo a gente vai falar sobre os outros, os outros transtornos. Os outros transtornos que você citou, que eu acho que assim vai ficando leve e os papais e as mamães vão poder entender um pouco mais. Isso, muito interessante. A gente assimilando aos poucos. Obrigada. Imagina. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Até mais. Até. Tchau, tchau.